Eu sou o professor Wander Ferreira de Andrade, professor de Direito Penal da Universidade Municipal de São Caetano do Sul e da UNAR. Estamos aqui para falar do Código de Trânsito, mais especialmente com relação aos aspectos administrativos e aos aspectos criminais desse mesmo código. Nesta primeira aula, nós trataremos apenas os aspectos administrativos. O curso engloba não somente a parte introdutória, que trata das infrações administrativas, da parte geral administrativa, mas também da parte penal, a chamada parte geral e a parte especial, quando os crimes serão especificados. Eu gostaria de agradecer à TV Justiça, agradecer também a presença dos alunos e estudantes de Direito de faculdades aqui de Brasília, especialmente Ana, Raíssa, David. Sintam-se à vontade aqui conosco para fazer as perguntas nos momentos que, enfim, sentirem a necessidade de nos questionar. Também gostaríamos de lembrar a todos o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Quando o estudante encaminhar a sua pergunta, procure identificar o tema, procure identificar o professor, para que a resposta possa ser encaminhada a você através do e-mail. Portanto, vamos diretamente à nossa aula. Referindo-se aos aspectos administrativos do Código de Trânsito, gostaríamos primeiramente de contextualizar, ou seja, o porquê da importância de nos debruçarmos sobre esse tema, o porquê de estudarmos o Código de Trânsito. Será de fato um assunto relevante? Pensemos o seguinte: os números de acidentes de trânsito no país são assustadores, são catastróficos. Eles nos remetem a situações de beligerância, situações de guerra efetiva. Só para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, tomando-se como exemplo a guerra Estados Unidos com o Iraque, o Pentágono aponta que houve, nos 5 anos, de 2004 a 2009, algo em torno de 76 mil mortes, incluindo-se a população civil e também os militares. Esse número foi questionado pelo Wikileaks. E o Wikileaks aponta que, na verdade, teria havido algo em torno de 110 mil mortes, e não o número oficial norte-americano. Peguemos o número maior dentre os apresentados. Teremos uma média anual de mortes em torno de 20 mil. Isso apresentado numa situação de guerra. Será que sabemos qual o número de mortes que temos anualmente no Brasil em decorrência dos acidentes de trânsito? Esse número é apontado como sendo de 35 mil. Em alguns dados mais pessimistas, pode chegar a 50 mil. Vejam, portanto, que temos aqui um tema extremamente relevante, porque a questão dos acidentes de trânsito não fica apenas na questão das mortes, que por si só já justificaria estudarmos esse tema, termos normas jurídicas rigorosas, tanto do ponto de vista preventivo como do ponto de vista repressivo. Todavia, o assunto ainda vai adiante. Por quê? Porque, não bastante as mortes, nós temos algo em torno de 1,5 milhão de acidentes de trânsito por ano. Desse 1,5 milhão, temos algo em torno de 400 mil vítimas com lesões corporais, que não estão colocadas, obviamente, junto daquelas que falecem. Dentre essas 400 mil vítimas de lesão corporal, a metade delas, 200 mil vítimas, são pessoas que têm lesão em caráter permanente, portanto, justificando aquilo que a Organização Mundial de Saúde tem apontado como sendo uma verdadeira epidemia. Interessante a utilização da palavra epidemia, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, em 1915, Viveiros de Castro, foi ministro desta corte em 1915, no ano de 1900, já escrevia que o Brasil sofria de uma epidemia chamada acidente automobilístico, e que, na sua ótica, esse acidente automobilístico e a epidemia de acidentes de trânsito parecia ser mais grave do que a própria febre amarela. Vejam, portanto, que o problema é antigo. E, visitando os grandes cenários do país, visitando as metrópoles, os grandes centros urbanos e até em pequenas cidades,
nós vamos encontrar grande margem de desrespeito às regras de trânsito e, consequentemente, esses desvios de comportamento geram resultados indesejáveis para toda a sociedade. Para começar, então, o nosso tema, e tentando abordar os aspectos administrativos, vamos entender uma coisa. O Código de Trânsito, surgido em 1998, ele substitui o velho Código Nacional de Trânsito. Temos, portanto, a partir de 98, o ingresso na ordem jurídica do Código de Trânsito Brasileiro através da Lei 9.503 de 97. Esta lei de 97 entra em vigor em janeiro de 98, já com alguns problemas de ordem formal, porque houve alguns problemas relacionados à vigência. O Ministério da Justiça chegou a anunciar na imprensa uma determinada data, todavia, ela acabou entrando efetivamente em vigor numa data anterior, sugerindo a possibilidade daquilo que nós denominamos de erro de direito, erro de proibição, na modalidade erro de vigência. Houve também um outro problema de caráter formal por ocasião do projeto apresentado na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, como se tratava de um código, ele deveria ter ido ao plenário. Não o foi. Na verdade, uma comissão especial foi elaborada e nomeada para dar conta desse projeto e ele acabou não obedecendo rigorosamente o chamado processo legislativo de edição de normas jurídicas. Todavia, fato é que, de alguma forma, ele acabou sendo recebido, e estamos vivenciando a sua vigência, na medida em que encontramos, é bem verdade, algumas, não poucas, situações em que a norma se torna amplamente questionável. Problemas de redação jurídica, problemas de técnica jurídica, texto mal elaborado, enfim, temos que dar cabo desses problemas e apresentar as devidas soluções. Eu, de antemão, pergunto aqui aos nossos colegas se há alguma pergunta com a qual possamos começar a nossa parte da abordagem dos aspectos administrativos. O Código de Trânsito criou novas infrações administrativas? O David nos pergunta se o Código de Trânsito introduziu novas infrações administrativas. Importante esse questionamento, porque, de fato, o objetivo do Código de Trânsito, em 98, foi aplacar aquelas estatísticas avassaladoras que vinham numa sequência cada vez maior, apontando para o recrudescimento dos acidentes de trânsito, tornando o país numa posição, especialmente o Brasil, numa posição lamentável perante a ordem internacional. Tornamos-nos o campeão nacional de acidentes de trânsito no ano de 1997. Portanto, o Código de Trânsito, quando entra em vigor em 98, ele cria, sim, novas infrações administrativas e, mais do que isso, ele vai criar um conjunto de sanções também mais rigorosas, caminhando na direção da repressão. Mas aqui eu aponto uma falha gritante do conjunto de medidas profiláticas e também de caráter preventivo. O Código de Trânsito plasmou-se tão somente pelo aspecto repressivo. Aqui sua grande falha. Num dado dispositivo, o próprio Código aponta a necessidade de se conferir o direito à educação de trânsito como um dever do Estado. Quer dizer, a matéria trânsito deveria estar fazendo parte dos currículos do ensino fundamental, do ensino médio e, por que não dizer, do próprio ensino superior de todo o país. Desde o advento do Código de Trânsito até hoje, não se viu notícia concreta da pedagogia de trânsito, do ensino de trânsito. Quer dizer, acidentes de trânsito não se evitam somente com medidas repressivas. Acidentes de trânsito são evitados com especialmente educação. E, naturalmente, esse é um ponto muito falho e nós podemos visualizar isso diariamente e, lamentavelmente, nas nossas idas e vindas por todas as cidades desse país. Mas não somente isso. O aspecto educação falhou e há outro aspecto também muito grave, que é o aspecto da engenharia. A engenharia das cidades, elas devem contribuir para uma ordem no trânsito, para aquilo que a Constituição Federal tem apontado como um direito de cidadania, o chamado trânsito seguro.
Quer dizer, as cidades têm que ser planejadas. Ainda hoje, assistindo a um determinado jornal na imprensa, uma notícia dava conta que aqui em Brasília, a construção da rodoviária distava do metrô de tal modo a obrigar as pessoas a circularem por uma grande faixa, andarem por um caminho bastante extenso, carregadas de malas, sem ter, portanto, uma preocupação com o pedestre. E conversando com o taxista há pouco, ele me dizia: professor, essa cidade não foi feita para as pessoas andarem. Essa cidade foi construída para as pessoas andarem de carro. Só que há um detalhe: quando nós saímos do carro, nós andamos a pé. Quer dizer, a cidade tem que ser planejada pensando no transporte, pensando na circulação de veículos, mas também pensando na circulação e locomoção de pessoas. Vejam só, uma nota recente, também da imprensa, dá conta de que a engenharia de tráfego sequer se preocupa com o tempo de passagem das pessoas nas faixas de pedestres. Ou seja, não existem estudos científicos efetivos a esse respeito. E quando existem, são muito antigos e já obsoletos. Por exemplo, para que uma pessoa possa transcorrer a faixa de pedestre, em média, esse percurso de semáforo aberto para o pedestre é de 22 segundos. Com isso, leva-se em conta uma pessoa em estado normal de saúde, uma pessoa de boa compleição física. Esquece-se vários aspectos. Número 1, que nós temos uma população que está envelhecendo. E, como tal, as pessoas de maior idade têm maior dificuldade no transpor os obstáculos e mesmo no caminhar natural. Esquece-se que há pessoas que carregam crianças de colo. Esquece-se que há pessoas com portadoras de necessidades especiais, deficientes físicos, que também têm dificuldade em transpor a via pública. Esquece-se também de outros fatores, portanto, que prestigiam o veículo em detrimento do pedestre. Isso apenas para demonstrar como temos muito a trabalhar, não ficando somente nas infrações de trânsito. As infrações de trânsito foram, sim, replicadas no novo Código, foram aumentadas suas penas, foi criado um sistema de pontuação. Exatamente para quê? Exatamente para fazer com que aquele condutor de veículo não mais pudesse alegar condição econômica como fator impeditivo de ser punido. Eu me recordo que quando o novo Código de Trânsito entra em vigor, a imprensa chega a questionar uma jovem que se encontrava num bar, próximo da meia-noite, naquela primeira hora da manhã entraria em vigor o código, e pergunta o repórter para aquela jovem: você não está preocupada? Amanhã entra em vigor o novo Código de Trânsito, você está bebendo, você vai dirigir logo em seguida? Ela respondeu: sim, eu vou dirigir, porque eu tenho dinheiro e eu posso pagar as multas. Esqueceu aquela jovem, provavelmente, ou desconhecia naquela época, o fato de que o Código criou um sistema de pontuação, através do qual uma pessoa pode perder a carteira, pode perder a habilitação, ter suspenso o direito de dirigir, na medida em que pratica uma infração administrativa grave. E como nós vamos ver em aulas futuras, esse aspecto de infração administrativa pode até ser erigido ao status de um crime, tornando, obviamente, muito mais grave as sanções que possam ser infligidas, aplicadas a pessoas que venham a transgredir regras de trânsito. O David pergunta sobre infrações administrativas, e eu lembro a vocês que nós temos algo em torno de 96 infrações administrativas, ao lado de 11 crimes de trânsito. Portanto, em meio a estas 96 infrações administrativas, é importante lembrar que todas elas acabam tendo, em dada medida, fundamentação constitucional. Quer dizer, a nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, já menciona a vida como um bem jurídico a ser tutelado. E ao lado da vida, no próprio caput do artigo 5º, posiciona-se o direito à segurança. É bem verdade que a palavra segurança é uma palavra que tem vários sentidos. Podemos falar em segurança da ordem jurídica, podemos falar em segurança do Estado, segurança da nação, segurança das pessoas, de bens e assim por diante. Mas, obviamente, quando eu falo em segurança viária,
segurança do tráfego, segurança do trânsito. Estou falando, obviamente, numa das possíveis manifestações e desdobramentos desse direito fundamental, que é o direito à segurança. Obviamente que o direito à segurança torna-se, ao mesmo tempo, uma garantia, na medida em que, garantindo-se a segurança das pessoas, eu torno efetivo o direito à vida, o direito à liberdade, o direito de locomoção e tantos outros direitos, como o direito ao trabalho, o direito à educação. Ao trabalhar, ao estudar, precisamos nos locomover, precisamos nos transportar e, obviamente, o paradigma da Constituição Federal é o ponto de partida do qual devemos olhar com bastante atenção. Mas não somente o caput do artigo 5º. Vamos lembrar também que o artigo 144 da Constituição, em todos os seus dispositivos, o artigo 144, ele vai mencionar a estrutura do chamado Sistema de Segurança Pública. E esse artigo 144 é muito importante porque ele vai apontar as competências de determinados órgãos, em especial a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, as polícias militares estaduais, polícias civis, e também a Polícia Militar e Civil do Distrito Federal, atribuindo a cada um desses órgãos uma dada medida de competência relativamente a aspectos do trânsito. Aprofundando um pouquinho mais essa questão, vamos chegar ao artigo 37. E no artigo 37, especialmente o caput, o artigo 37 que cuida da introdução do tema da administração pública no bojo de nossa Carta Magna, ele vai apontar os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, como também diretrizes que devem ser rigorosamente seguidas pelo gestor público, pelo administrador público, no gerenciamento das grandes cidades e, naturalmente, que o Código de Trânsito é uma das ferramentas na gestão do município, do Estado e, por que não dizer, da União, mas especialmente da cidade. Indo, portanto, e fechando o tema sob a ótica da Constituição, talvez seja importante também lembrar que, dentre as competências legislativas, referentemente à legislação de trânsito, nossa Constituição Federal aponta o artigo 22, inciso 11, atribuindo à União a competência privativa para legislar sobre matéria de trânsito, não olvidando que lei complementar poderá criar, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, legislação pertinente à matéria de trânsito naquilo que for aplicável a essas unidades federativas. Eu volto aos nossos colegas e pergunto se há questionamentos que podem ser feitos. Eu gostaria de saber se são válidas as multas de trânsito aplicadas por guardas municipais. Bem, Raíssa, né? A Raíssa pergunta a nós se seria possível falar-se em competência das guardas municipais para a aplicação de multas de trânsito. Esse é um tema bastante controvertido. Eu me recordo que numa visita que fiz a uma determinada guarda municipal como convidado, em dado momento, um dos guardas municipais levanta a mão e pergunta: professor, o que nós somos? Em verdade, do ponto de vista jurídico, me parece que aquele ouvinte queria saber a natureza jurídica do cargo que ele ocupa. Ora, o guarda municipal, e eu disse isso naquela oportunidade, ele é, em verdade, um vigilante patrimonial público. Ele não integra o sistema constitucional de segurança pública. Quem diz isso? O artigo 144, parágrafo 8º da Constituição Federal. O artigo 144, parágrafo 8º, quando dispõe sobre a competência das guardas municipais, e ele prevê a criação das guardas municipais, isso é importante, mas ele estabelece que as guardas municipais são criadas para a proteção dos próprios municipais, dos serviços municipais. Ora, o que é um próprio municipal? Um próprio municipal é o prédio da prefeitura. O próprio municipal é a creche do município, é o cemitério do município, é a escola municipal. Portanto, a competência constitucionalmente atribuída aos guardas municipais é de tão somente fazer a proteção patrimonial e, por que não dizer, por via reflexa, a proteção física
das pessoas que se encontram nesses mesmos próprios. No entanto, muitos municípios têm atribuído aos seus guardas municipais a tarefa de fiscalização de trânsito e a tarefa de aplicação de multas de trânsito. Pergunta-se, e é a pergunta da Raíssa, essas multas têm validade jurídica? A resposta é não, elas não valem. E por que não valem? Entendam vocês, a imposição de uma multa, ela representa um ato administrativo. Um ato administrativo punitivo decorrente do poder de polícia. Não o poder de polícia preventivo, mas já o poder de polícia em sua forma repressiva. E como ato jurídico que ele tem que conter todos os elementos integrantes do ato administrativo, quais sejam competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Fiquemos com o primeiro, competência. Caio Tácito, o importante estudioso do direito administrativo, nos recorda: não é competente quem quer, mas é competente quem a lei diz que é. Isso quer dizer o quê? Ninguém pode se arvorar competente. Ninguém pode dizer sou competente porque quero. Competência é matéria legal, é matéria inderrogável, é matéria indeclinável. Vez ou outra, se a lei dispõe, pode haver delegação, mas não havendo tal previsão, nem mesmo esta se torna possível. O fato é que o Código de Trânsito brasileiro inova em dar ao município a possibilidade de criar cargos específicos para imposição de fiscalização de trânsito, de ações relativas ao trânsito e mesmo de imposição de multas. Municípios preocupados com esse tema criaram órgãos no âmbito da cidade para a aplicação dessas medidas. E, como tal, estão agindo de acordo com a lei e de acordo com a Constituição Federal. Agora, municípios que se atreveram a fazer com que as guardas municipais saíssem do seu campo de atuação, da sua esfera de poder de polícia, adentrando a essa seara nebulosa e, por que não dizer, ilegal e até mesmo inconstitucional, tiveram, quando questionados judicialmente, um posicionamento bastante contundente do Poder Judiciário. Assim ocorreu no Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ocorreu no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ocorreu no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, apenas para enunciar esses estados. Quer dizer, pessoas que tiveram multas aplicadas por guardas municipais foram até a Justiça e tiveram tais multas invalidadas. Porque, como dissemos, competência, não havendo competência, o ato é nulo. Esse é um ponto importante. Mas há outro aspecto que deve ser também, talvez, lembrado. O fato de que, quando um agente público avança, sai, extrapola, exorbita de sua competência, ele pode estar ingressando até mesmo no plano criminal. Temos um crime no Código Penal chamado usurpação de função pública. O crime de usurpação de função pública não é apenas um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa do povo. É verdade, ele é um crime comum. Qualquer pessoa do povo pode praticá-lo. Qualquer pessoa do povo que se posicione na condição de um agente público sem o ser, eventualmente praticando um ato, é o que diz a jurisprudência, praticando um determinado ato, pratica o crime de usurpação da função pública. No entanto, lembramos a todos que servidores públicos, agentes públicos que exorbitem de suas funções, adentrando a outras searas que não lhes pertençam, poderão, eventualmente, também praticar o crime de usurpação de função pública. É bem verdade que isso dependerá da carga de intencionalidade, dependerá do dolo efetivo do agente, de modo que, se ele agir com culpa, obviamente, nós desconsideraremos tal possibilidade. Mas é uma lembrança que se coloca e uma lembrança que se faz importante. Tratando, portanto, das infrações administrativas, há algumas que talvez valha a pena ser lembradas, não do ponto de vista da infração propriamente dita, mas da competência relativa a alguns órgãos, isso relativamente aos aspectos administrativos. O Código de Trânsito, ele cria vários órgãos. Dentre eles, eu enuncio talvez um dos mais importantes, que é o CONTRAN,
o Conselho Nacional de Trânsito. E esse mesmo código menciona que há várias competências do CONTRAN. Não é o caso aqui discorrermos sobre todas elas, mas há algumas que eu talvez gostaria de fazer menção, especialmente no que diz respeito ao fato da edição e emissão de carteiras de habilitação. Diz o Código de Trânsito que cabe ao CONTRAN, compete ao CONTRAN a emissão de carteiras de habilitação e também de permissão para dirigir. Você me perguntaria, mas professor, o CONTRAN é um órgão nacional. Como fazer isso na prática? Obviamente que o próprio Código de Trânsito dá a resposta. A partir de convênios celebrados com os estados, torna-se possível fazer com que, em cada unidade federativa, em cada estado membro do país, possamos ter também estruturas administrativas com competência legal para a emissão de carteiras de trânsito e também de permissão para dirigir. Nesse tocante, faz-se necessário fazer uma distinção. Uma coisa é permissão para dirigir, outra coisa é a Carteira Nacional de Habilitação. A partir da vigência do novo Código de Trânsito, o novo motorista, aquele que ingressa na atividade de condução de um veículo, uma vez aprovado em todas as baterias de exame psicotécnico, psicológico, médico, de condução e de conhecimento das normas de trânsito, e aqui eu já também aponto de plano uma falha, que é o próprio exame seletivo, o próprio exame de aferição de condição para dirigir, também é algo que precisa ser muito aprimorado, mas uma vez vencida essa etapa, a pessoa passa a ter a chamada permissão para dirigir por 1 ano. Durante esse 1 ano, esse condutor não pode ter infrações graves e não pode ter também um volume de infrações sob pena de perder o direito de dirigir, na medida em que ele se coloca, como se pudéssemos dizer, no verdadeiro estágio probatório, que antecede a sua maturação, a sua consolidação como condutor de veículo, o que só ocorrerá a partir de 1 ano. Vencido esse 1 ano, satisfatoriamente, ele adquire aí sim a Carteira Nacional de Habilitação. Mas essa carteira de habilitação, que não deve ser entendida como autorização, ou seja, não é um ato discricionário do poder público, e não é um ato que leve em conta a sua conveniência ou oportunidade, é um ato de licença. O que significa licença? Licença é um ato vinculado. É um ato que, tendo o cidadão preenchido todos os requisitos para a sua obtenção, o Estado é obrigado a conceder. O Estado está vinculado. Todavia, essa pessoa pode vir a perder a sua carteira de habilitação e o próprio Código vai apontar as situações em que isso ocorre. Por exemplo, se houver um extrapolamento da pontuação permitida, acima de 20 pontos, naturalmente pode haver também a suspensão do direito de dirigir com sanções aplicáveis à espécie. Ok? Então, o CONTRAN, ele tem essa competência. O CONTRAN não tem apenas essa competência. Eu gostaria de mencionar mais 2 que talvez valham a pena serem ditas. Inicialmente, com relação ao Cadastro Nacional de todos os motoristas. O CONTRAN tem essa competência, essa atribuição legal, e também o cadastro de todos os veículos automotores em circulação no Brasil, o chamado RENAVAN. Isso também é da competência do CONTRAN e, como tal, tal competência pode ser e deve ser objeto de convênio com estados, com entidades federativas, exatamente para que se torne efetivo a gestão, a administração desse volume imenso que representa tanto as carteiras de habilitação, quanto as permissões para dirigir, como também o próprio número de veículos postos em circulação. Mais uma pergunta temos aqui? A decisão de recurso pela JARI faz coisa julgada? Aqui quem pergunta é Ana, é isso? Ana. A Ana nos pergunta sobre a JARI ou JARI. Tanto faz dissermos JARI ou JARI. O que vem a ser a JARI ou JARI? O Código de Trânsito Brasileiro cria
órgãos, estruturas administrativas com determinadas competências, como dissemos há pouco. E ele criou a chamada JARI, ou JARI, a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Essas juntas administrativas, elas representam uma instância para conhecimento das infrações de trânsito. Quer dizer, toda vez que você for multado, você tem o direito, como cidadão, de se defender dessa acusação que contra você é feita pelo Estado, encaminhando a JARI do seu município, ou, a depender da multa como ela lhe foi infligida, se numa rodovia estadual, ao Estado, se numa rodovia federal, à União, se no município, a JARI do município, para que esse órgão colegiado conheça do seu pedido e verifique da pertinência e da viabilidade, a partir de eu conhecendo, declinar a sua condição. Obviamente que se a JARI anula aquela punição e o faz por decisão fundamentada, temos ali o pedido do condutor, infrator, supostamente infrator, atendido. Se esse mesmo condutor, que não se julgou infrator, recorre à JARI e a JARI mantém essa decisão, esse condutor ele tem o direito de ainda percorrer mais uma instância. E a essa instância, aí sim, haverá a chamada coisa julgada administrativa, que é a pergunta da Ana. A Ana pergunta, a JARI e a decisão da JARI faz coisa julgada? Vamos deixar bem claro. Por se tratar de órgão administrativo, temos que tomar muito cuidado com essa expressão coisa julgada. Porque a coisa julgada, como nós a conhecemos, só pode ser aquela decisão de caráter judicial, de caráter irrecorrível, que só compete ao Poder Judiciário ditar o fenômeno da coisa julgada como instituto que impede qualquer tipo de recurso, somente é possível no âmbito do Poder Judiciário. Por outro lado, na via administrativa, devemos, e aqui minha dica às pessoas que estão prestando concurso público, especialmente quando vocês estiverem na segunda fase do certame, eu que tenho elaborado muitas provas de concurso público em todo o país, tenho muita experiência nessa área, posso dizer que já elaborei algo em torno de 50 provas de concurso público no país, nos últimos 10 anos. Dou aqui uma recomendação, porque aqui é a dica, né? Que quando nós elaboramos a prova, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, a nós também é dado o dever de corrigir provas, especialmente da segunda fase. E eu dou uma dica aqui para o candidato, que quando ele fizer menção à chamada coisa julgada administrativa, ele o faça entre aspas, deixando bem claro que a coisa julgada administrativa é uma coisa e que a efetividade da coisa julgada é outra, totalmente diferente. A coisa julgada administrativa significa tão somente a decisão de caráter administrativo que não mais comporta recurso na via administrativa. Por que isso? Porque a coisa julgada administrativa ainda pode vir a ser objeto de desfazimento, ainda pode ser objeto de anulação, não mais na via administrativa, porque já teria percorrido todo o seu iter. Todavia, ela pode sim ser questionada no âmbito do Poder Judiciário, até porque, pelo princípio do acesso à justiça, nada pode deixar de ser objeto de conhecimento do Poder Judiciário, em especial se temos lesão de direito ou ameaça de lesão. Esse é um preceito constitucional. Encontramos ele no artigo 5º 35. E como tal, esse artigo, obviamente, se coloca como direito fundamental, como garantia do cidadão, se preferir, no sentido de que as decisões de caráter administrativo ainda poderão ser conhecidas pelo Poder Judiciário, obviamente, obedecendo-se às próprias regras de direito. Valendo dizer, há um prazo para que se faça isso. Esses prazos, normalmente, se reportam à chamada prescrição quinquenal. Quer dizer, nos 5 anos que medeiam entre a aplicação da pena, em especial a publicidade dessa pena para o infrator, até os 5 anos que passarem a contar dali, desse termo aquo, obviamente, vencido
período, vencida essa prescrição quinquenal, obviamente, não se manifesta mais possibilidade jurídica de que o Estado venha decretar a nulidade de um ato administrativo, essa posição majoritária. É bem verdade que existem autores, eu cito aqui Regis Fernandes de Oliveira, que apontam para o fato de que o ato nulo no âmbito administrativo pode ser decretada a sua condição de nulidade a qualquer tempo, mas é uma posição isolada, conquanto respeitável, inegavelmente vinda de um autor de tamanha capacidade e conhecimento jurídico. O David nos falava no início a respeito das infrações administrativas e uma ênfase muito grande que foi dada no Código de Trânsito e que mudou, e vocês devem ter percebido isso, por todo o país, um lamentável comportamento dos nossos motociclistas, um lamentável modo de agir dos condutores de motocicleta era o de conduzir tais veículos sem capacete. E o Código de Trânsito, rigorosamente, determinou que todos os motociclistas devam portar capacete, usar capacete efetivamente. E me parece que, do ponto de vista pedagógico, grosso modo, nosso país caminhou numa boa direção e houve, de fato, uma medida pedagógica nessa direção, como também houve com relação a crianças nos bancos de trás, como também houve com relação ao uso de cinto de segurança e tantos outros aspectos que, nesse sentido, devemos realmente aplaudir o aspecto pedagógico que o Código de Trânsito proporcionou. Agora, eu já vou falar de um aspecto positivo e já para um negativo. Falando da questão dos motociclistas, tivemos, nesse ano de 2011, o advento de uma lei que passou despercebida a muitos, né? Ela foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff e essa lei, a Lei 12.436 de 2011, a Lei 12.436 de 2011, ela não se dirige diretamente à questão do trânsito, mas reflexamente com muita efetividade. Por quê? O que essa lei proíbe? Ela proíbe em pouquíssimos dispositivos, são poucos os artigos dessa nova lei. Ela proíbe que motociclistas possam ser submetidos aos seus empregadores a competições de entrega rápida, que os empregadores, sejam eles pessoas físicas, sejam eles pessoas jurídicas, sejam vedados de estabelecer prêmio pelo cumprimento de metas. Por que isso? Porque o sistema delivery e o sistema de entrega, seja de documentos, seja de alimentos, seja do que for, muitas vezes ele coloca em risco a própria vida do motociclista, quando não a de terceiros também envolvidos no aspecto do trânsito. Tanto assim que uma grande rede nacional de distribuição e comércio de alimentos anunciou no seu site, né, que a promoção 28 minutos está suspensa. Tratava-se de uma grande rede de comércio de alimentos que prometia ao cliente que entregaria a mercadoria onde quer que ele se encontrasse, em 28 minutos. Ora, para que essa promessa possa ser efetivada, obviamente alguém vai ter que cumprir. E o cumprimento dessas metas, muito provavelmente, foi também e continua sendo, em dada medida, uma contribuição para o aumento de mortes, em especial de motociclistas. Só para terem uma ideia, nos últimos 5 anos, somente na capital de São Paulo, houve um aumento de 66% na morte de motociclistas. E houve também um aumento de 33% de condutores de bicicleta. O que demonstra que, como dissemos no início, parece que as nossas cidades foram criadas, desenhadas, elaboradas para prestigiar o veículo de 4 rodas, em detrimento do pedestre, em detrimento da bicicleta, que hoje é um veículo de circulação extremamente importante. Vejam que municípios mais adiantados, mais preocupados com a cidadania no transporte, têm viabilizado alguns caminhos, alguns eixos de circulação especiais para o trânsito de bicicletas. Temos agora alguns fenômenos preocupantes, né? A bicicleta eletrônica, a bicicleta que tem aí
propulsão motorizada, que não chega a ser um veículo automotor à luz do Código de Trânsito, todavia começa a potencializar e naturalmente o dano também se torna potencial, ainda que em hipótese, né? Mas naturalmente é uma situação que se coloca também perigosa. Eu falava do aspecto positivo, mas é um aspecto negativo e isso nós também temos vivenciado no nosso dia a dia. Reparem que no ano de 1997, quando fazíamos ainda referência ao velho Código Nacional de Trânsito, não tínhamos na realidade do cidadão a utilização do aparelho celular. E, no entanto, temos percebido, nos grandes eixos metropolitanos, muitos condutores fazendo uso do aparelho celular, mesmo na direção de veículo automotor, mesmo na condução de veículo automotor. E parece não haver uma preocupação maior com essa questão. Todavia, o Código de Trânsito deixa bem claro que não somente a utilização do aparelho celular, como também a utilização do fone relativo ao aparelho celular na condução do veículo motor representa uma infração administrativa grave, que de certa forma, na medida da previsão normativa, buscou antecipar essa preocupação por parte do condutor. Mas não temos visto, ao menos eu não tenho visto, uma educação no tocante ao, generalizando a verdade, né? Há muitos que são educados e nem sequer precisam dessa norma. Todavia, grosso modo, ainda observamos muitas transgressões dessa natureza e lamentavelmente. Para concluir os nossos divagações, estudos, ponderações a respeito do tema das infrações administrativas, há uma que nós deixamos para o final e que certamente tem sido razão de tormento em função de uma novidade que hoje parece ter ainda se mantido e que decorre do advento em 2008 da chamada Lei Seca. Obviamente que eu não vou aqui adentrar a questão do crime de embriaguez no trânsito, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre a infração administrativa de condução de veículo automotor sob a influência de substância alcoólica. Quem que trata dessa matéria? Vários dispositivos do Código de Trânsito, em especial o artigo 65. O artigo 65, ele vai mencionar especificamente a infração de trânsito e ele vai dizer textualmente que dirigir veículo automotor sob a influência de bebida alcoólica naturalmente vai também gerar a possibilidade da imposição de sanções administrativas. E eu lembro a vocês que esse artigo 65, ele não pode ser aplicado isoladamente. Ele tem que ser conjugado com outros dois dispositivos, para termos o espectro completo da sua amplitude. O artigo 65, portanto, ele afirma, infração administrativa, conduzir veículo, estando o condutor sob a influência de substância alcoólica ou de substância psicoativa que tenha efeitos análogos, né? E reparem vocês que ele aqui, nesse momento, não menciona em nenhum momento a questão da quantificação. Ele só diz dirigir sob a influência. Mais adiante, no artigo 277, e aqui o grande dilema que temos enfrentado, o artigo 277 afirma categoricamente que todo condutor de veículo automotor que for identificado como suspeito de estar dirigindo embriagado, ou ainda que numa operação policial, que numa blitz policial, seja, portanto, identificado como tal, deverá ser submetido a exame de constatação da embriaguez. E aqui o dispositivo recomenda os exames técnicos, o exame do etilômetro, também conhecido como bafômetro, o exame hematológico, também conhecido como exame de sangue, enfim, recomenda o uso de metodologia técnica para a aferição dessa condição. A primeira pergunta que provavelmente o nosso ouvinte deve estar fazendo a essa hora é a seguinte:
Professor, eu sou obrigado a soprar no bafômetro? Eu sou obrigado a fazer o exame hematológico, o exame de sangue? Não, você não é obrigado. Nem poderia ser. Professor, mas não há lei que me obrigue? Sim, há lei que te obrigue. O Código de Trânsito obriga no seu artigo 277. Mas temos aqui uma infelicidade do legislador, um problema de técnica de redação legislativa, que não levou em conta o fato de que a lei deve se submeter aos parâmetros constitucionais e também aos tratados internais de direitos humanos, aos quais o Brasil faz parte como signatário. Todos sabemos que o Brasil, como Estado, subscreveu o tratado, o Pacto de San José de Costa Rica, também chamada Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Nesta convenção, em seu artigo 8º, há uma disposição expressa, segundo a qual nós nos obrigamos a reconhecer que ninguém será obrigado a produzir prova contra si mesmo. Ninguém é obrigado a se autoincriminar. E, como tal, esse é um paradigma que tanto a doutrina brasileira tem tratado, como também a jurisprudência tem prestigiado. Todavia, o meu alerta para os condutores deve ser colocado diante do artigo 277, não no seu caput, quando ele fala da obrigatoriedade do bafômetro, quando ele fala da obrigatoriedade de exames técnicos, mas do parágrafo 2º. No parágrafo 2º do artigo 277 está disposto o seguinte: a infração prevista no artigo 165, qual seja, conduzir veículo automotor sob a influência de substância alcoólica ou substância psicoativa, poderá ser caracterizada pelo agente de trânsito mediante a obtenção de outras provas em direito admitidas acerca dos notórios sinais de embriaguez, excitação ou torpor apresentados pelo condutor. Que conclusão podemos chegar? O Estado, a administração pública, não está jungido, não está dependente, não está adstrito tão somente àquelas medidas de caráter técnico. Não está preso tão somente aos exames que dependem de uma contribuição do condutor. Ele, Estado, pode se valer de outras provas em direito admitidas, como, por exemplo, a prova testemunhal. A prova do testemunho do policial, que confere na sua fala, na sua dicção, assertiva de que o condutor estava exalando odor etílico, que estava dirigindo embriagado, que estava dirigindo em zigue-zague, que estava comprometendo a segurança viária, é suficiente, friso, não para aplicação de uma medida de caráter penal. Sobre isso falaremos em aula oportuna. Mas é sim suficiente para a proteção da sociedade no exercício do poder de polícia, no exercício da atividade de segurança da coletividade. Professor, mas nesse caso não estaria havendo uma restrição a direito fundamental? Não estaria havendo, professor, um condicionamento de um direito e que, portanto, é previsto lá no capítulo 5º da Constituição Federal como direito de liberdade? Não, não. Nós devemos entender a natureza jurídica do poder de polícia. O conceito que encontramos nos grandes doutrinadores de poder de polícia é exatamente o de prerrogativa da administração pública de restringir, de condicionar direitos fundamentais. E essa restrição ou condicionamento de direitos fundamentais só se justifica pela tutela de direitos fundamentais maiores, mais amplos, como é o caso da segurança da coletividade, como é o caso da segurança viária, como é o caso do direito fundamental de pessoas que têm morrido no trânsito e que têm se tornado lesionadas gravemente. E, como tal, só essa pré-condição justifica o poder de polícia. Ademais, não se esqueçam que o poder de polícia tem como atributo, dentre vários,
a chamada presunção de legitimidade, presunção de veracidade, presunção de idoneidade. Portanto, a fala do agente de trânsito, que para nós não é nenhuma novidade. Quando o agente de trânsito afirma que alguém está sem o cinto de segurança, a fala do agente de trânsito é válida. É bem verdade que não é uma presunção iuri et iuri, não é uma presunção absoluta, caberá prova em contrário. Mas até que se prove em contrário, o ônus da prova cabe ao condutor, nesse sentido que estamos falando. Isso exigirá também dos nossos policiais um senso de responsabilidade gigantesco, porque as sanções relativas às infrações administrativas de trânsito são extremamente rigorosas. Estamos falando numa multa que chega próxima aos R$1.000, algo em torno de R$ 957,50. Estamos falando na suspensão do direito de dirigir por 1 ano, que também acompanha a infração administrativa. Estamos falando em recolhimento da carteira de habilitação. Estamos falando na retenção do veículo até entrega para a pessoa que se encontre efetivamente autorizada a dirigir, habilitada para dirigir. E estamos falando ainda na imposição de 7 pontos na carteira de habilitação. Portanto, isso exige das nossas autoridades um cuidado aditivo, um cuidado que realmente deve ser adotado. Portanto, apenas para resumir nossa aula de hoje, nós apontamos o fato de que temos em vigor um novo Código de Trânsito. E esse novo Código de Trânsito tem sofrido alterações legislativas, algumas precárias, algumas dificultando sua interpretação, algumas dificultando a sua aplicação. Todavia, nós intérpretes, nós aplicadores do direito, em qualquer condição que nos encontremos, temos que dar uma medida satisfatória, temos que dar efetividade, temos que dar concretude, temos que dar condições de realização da norma, sob pena de não termos como proteger a sociedade. Obviamente que a administração pública tem, sim, instrumentos eficazes, suficientes, para evitar que transgressores da ordem, e o Código de Trânsito fala em ordem pública, no que eu devo entender, ordem viária, ordem do trânsito propriamente dita, no sentido da segurança das pessoas, da incolumidade da vida e da própria integridade física dos cidadãos. Obviamente que, nesse sentido, há instrumentos suficientes para a proteção da sociedade. Órgãos criados com determinadas competências deverão exercê-las. Órgãos que não têm competência para agir, que passem a ter, seja a partir da modificação do próprio texto constitucional. Hoje, no Congresso Nacional, pululam diversos projetos que tentam atribuir maior competência às guardas municipais, e se elas vierem a ter tal competência, serão bem-vindas. Teremos um número maior de agentes nessa direção. O Ministério Público de Pernambuco chegou a dar um parecer favorável às guardas municipais, no sentido de sua competência. Mas, obviamente, que um parecer nesse sentido, por mais louvável que deva ser, não pode confrontar-se com a segurança jurídica que advém dos mandamentos constitucionais. E para fazer aqui uma lembrança, que normalmente nós elaboramos ao final de nossa aula, nós, mais uma vez, mencionamos o e-mail que deve e para o qual devem ser endereçadas as eventuais perguntas. O e-mail é saberdireito@stf.jus.br. E quem quiser rever essas aulas, basta acessar o site www.youtube.com/saberdireitoaula. Convidamos você para a nossa próxima aula e aproveitamos para encerrar, não sem antes nos despedir e torcer para que nos encontremos dando continuidade desta feita às disposições penais dos crimes de trânsito e adentrando um a um os crimes previstos no Código de Trânsito. Um grande abraço e até lá.